Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre radicais. Para esta aula, trouxemos alguns exercícios. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação. Se A é igual à raiz cúbica de 1728, então se A é igual à raiz cúbica de 1728 e B igual à raiz sexta de 64, então queremos encontrar a razão A sobre B. Então, nesse exemplo de número 1, nós temos o número A, que é igual à raiz cúbica de 1728. Nós temos o número B, que é a raiz sexta de 64. Queremos encontrar a razão entre o A e o B. Vamos lá. Como que nós faremos isso aqui? Perceba essa razão entre A e B. Então, o A é raiz cúbica de 1728 sobre o B, que é a raiz sexta de 64. O que nós faremos? Nós faremos a simplificação desses dois radicais. Nós vamos pegar o 1728 e fatorar ele. Da mesma forma, o 64 nós iremos fatorar. Então, vamos pegar 1728. O 1728 é um número par, nós dividiremos por 2. 1 não divide por 2 é menor, 17 por 2 dá 8, sobra 1. Aí abaixo 2 ficou 12, dividido para 2, 6. E 8 dividido para 2 dá 4. Então, deu 864. 864 é um número par, continua dividindo por 2. 8 por 2 dá 4. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Deu 432. 432 é um número par, continua por 2. 4 por 2 dá 2. 3 por 2 dá 1, sobra 1. Abaixo 2 ficou 12 para 2, 6. 216. 216 é par, continua por 2. 2 dividido para 2 dá 1. 1 não divide por 2, então abaixo um 0 aqui, junta com 6. 16 por 2 vai dar 8. 108. 108 continua sendo par, divide por 2. 10 por 2 dá 5 e 8 por 2 dá 4. Aqui. 54 também é par, continua por 2, dá 27. 27 agora é ímpar por 3, dá 9. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 vai dar 1. Ok. Como a minha raiz é cúbica, então eu vou pegar de 3 em 3. Então, 1, 2, 3. Fica 2, repete a base 2. E quantas vezes ele repete é o expoente, fica 2 ao cubo. Então, 1, 2, 3. Repete a base 2 e o expoente 3. E aqui 1, 2, 3. Repete a base 3 e o expoente 3. Aí fica assim. Essa razão fica a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Isso aqui sobre raiz sexta de 64. Então, nós vamos pegar esse 64 e fatorar ele também. 64 é par, divide por 2, dá 32. 32 é par, divide por 2, dá 16.
16 é par, divide por 2, dá 8. 8 é par, divide por 2, dá 4. 4 também é par, divide por 2, dá 2. E 2 é par e é primo, divide por ele mesmo, dá 1. Como o meu índice aqui agora não é 3, o meu índice é 6. Então eu pego de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar uma vez só o 2 à sexta. Então fica assim. 2 à sexta potência. Utilizando a propriedade 1 dos radicais, quando o meu índice é igual ao meu expoente, cancela-se o índice, cancela-se os expoentes. Aqui é a mesma coisa, cancela o índice e cancela o expoente. Então, essa minha razão ficou lá em cima, 2, sai multiplicando a base, 2, e aqui 3. E aqui embaixo saiu 2. Mesmo número em cima e embaixo multiplicando e dividindo, eu cancelo. Então, ficou 2 vezes o 3, essa razão é 6. Então, significa dizer que a razão entre A e B é igual a 6. Agora, exemplo de número 2. Exemplo 2 agora. O exemplo de número 2, qual o valor que você vai encontrar ao simplificar a expressão? Então, nós temos essa expressão aqui. Raiz sexta de 1728 sobre raiz sexta de 64. Ó, coincidiu os valores, só que agora houve uma alteração no índice do 1728. Como nós já calculamos, já fizemos a fatoração do 1728, então nós sabemos que o 1728 foi 2 à terceira, 2 à terceira, vezes 3 à terceira. Só que agora aqui é raiz sexta, certo? Raiz sexta. Então tem como eu colocar o 1728 na base 2 elevado à sexta? Tem, ficou 2 elevado à sexta. Mas o 3 não fica na base 2 elevado à sexta. Então, nós temos que utilizar um outro artifício. Qual seria esse outro artifício? Como o índice aqui é o mesmo, eu posso colocar em um só radical, repete o índice, vai pegar o 1728 e dividir por 64. Se eu quiser, eu posso fazer essa divisão normal, ou eu posso usar a fatoração. Eu vou usar a fatoração que nós já temos. Ó, a fatoração nós temos aqui 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E embaixo nós temos 2 à sexta. Então eu posso fazer isso aqui, ó, raiz sexta. 2 ao cubo com 2 ao cubo dá 2 à sexta, vezes 3 ao cubo sobre 2 à sexta. Aí vamos lá. Raiz sexta. Eu tenho aqui raiz sexta com raiz sexta. Eu posso fazer o cancelamento. Ficou 3 ao cubo. Nós temos uma propriedade dos radicais quando o meu índice é maior que o meu expoente. Porém, o meu expoente e o meu índice dá para simplificar por um determinado numeral, eu faço essa simplificação. Eu posso dividir aqui por 3. Então, vai ficar assim. 6 dividido por 3 dá 2. Repete o radicando e 3 por 3 dá 1. Eu posso representar isso aqui de uma outra forma. Eu posso representar assim.
raiz quadrada, não coloca seu índice 2, raiz quadrada de 3 elevado a 1, então omite o expoente e omite o índice. Então ficou raiz quadrada de 3. Exemplo de número 3. Exemplo 3 agora. Exemplo 3, assim, ó, considere a expressão E, nós temos o número E, igual a raiz quadrada de A vezes B mais C. Onde o A é igual a 40, o B é igual a 25 e o C é igual a 200. Então, queremos determinar esse valor E de modo que utilizemos essa expressão raiz quadrada de A vezes B mais C. Então, vamos destacar o nosso número E, raiz quadrada de A vezes B mais C. Quem é o A? O meu A é 40. Então, 40 vezes o B. Quem é o B? 25. Mais o meu C, que é 200. Então, é igual. 40 vezes o 25. Então, 4 vezes o 25 dá 100. 40 vezes o 25, acrescenta-se mais um zero. Fica 1000 mais 200. Então, é igual. 1000 mais 200 dá 1200. Só que 1200 não tem raiz quadrada exata, mas eu posso fatorar esse 1200. 1200 é par, divide por 2, dá 600. 600 é par, divide por 2, dá 300. 300 é par, divide por 2, dá 150. 150 é par, divide por 2, dá 75. 75 agora é ímpar, vai dividir por 3, dá 25. 25 agora é por 5, vai dar 5. E 5 por 5 dá 1. Então fica assim, ó, é igual a raiz quadrada. Como a minha raiz é quadrada, quer dizer, o meu índice aqui é 2, eu vou pegar de 2 em 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E aqui, 5 ao quadrado. E esse 3 ficou sozinho. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes... E esse 3 que ficou só, eu coloco lá para o final. Fica igual. Índice igual expoente, cancela. Ó. E sai a base 2, 2, 5. E esse 3 permanece, porque o expoente dele é 1. Ele permanece aqui. Aí fica igual. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. Raiz quadrada, vamos omitir o índice, vamos omitir o expoente. Então, é igual a 20, raiz quadrada de 3. Vou dar o espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Vamos agora apagar aqui esse exemplo. Exemplo de número 4 agora. Ó, exemplo de número 4 diz assim, ó, transforme em um só radical e determine o valor da expressão a seguir. Então, nós temos raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quadrada de 4090
6. Então, o que nós queremos? Nós queremos expressar em um único radical. Perceba que nós temos aqui 3 radicais, um radical inserido dentro do outro. E perceba que não há numerais entre eles, então eles estão colados, está havendo uma multiplicação. Então, como que nós resolvemos isso aqui? Primeiro, nós vamos destacar os seus índices. Aqui não aparece E2 e aqui também não aparece E2. Nós vamos repetir um só radical e vamos multiplicar os seus índices. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então, ficou raiz 12ª de 4.096. Então, quando tivermos radicais colados um no outro, para que nós possamos expressar em um único radical, vamos multiplicar os seus índices. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Ficou raiz 12ª de 4.096. O que nós faremos agora? Nós fatoraremos o 4.096 para que possamos simplificar essa expressão. Então, 4.096 é um número par. Vamos começar dividindo por 2. 4 por 2 dá 2, aqui dá 0, 0 por 2 dá 0, 9 por 2 dá 4, sobrou 1. Abaixo do 6, 16 por 2 dá 8. 4.096 dividido por 2, 2.048. 2.048 é par, continua por 2, dá 1. 0 por 2 dá 0, 4 por 2 dá 2 e 8 por 2 dá 4. 1024. 1024 por 2, 10 por 2 dá 5, 2 por 2 dá 1, 4 para 2, 2. 512. 512 é par, continua por 2. 5 para 2 dá 2, sobra 1. 11 para 2 dá 5, sobra 1. 12 para 2, 6. 256 é par, continua por 2. Dá 128. 128 é par por 2, dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Espaço aqui. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Aqui a minha raiz é 12ª. Eu vou pegar de 12 em 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Deu certinho. Então, ficou 2 elevado a 12. Índice igual ao expoente, cancela o índice, cancela o expoente. Então, meu resultado aqui é 2. Exemplo de número 5 agora. Exemplo de número 5. Considere que A e B são números reais positivos. Nessa condição, simplifique o radical. Então, nós temos aqui AB, raiz cúbica de 27 a quarta. Então, A e B são números positivos. Então, vamos lá. Repete o AB que já está fora. Raiz cúbica. O que eu farei agora? Eu vou simplificar esses valores que estão dentro do radical. Esse 27 eu vou fatorar ele. 27, como é ímpar, eu começo dividindo por 3, dá 9. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como a raiz é cúbica, eu pego de 3 em 3, então é 3 a terceira. Vezes. E o meu A quarta? Meu A quarta, eu vou pegar esse A quarta e vou simplificar ele de acordo com o índice. Então, se o meu índice é 3, eu coloco assim, A elevado a 3, vezes A. Observa, 3 para chegar em 4, falta 1.
Então, A elevado a 3 vezes A elevado a 1. Se meu índice fosse 2, eu colocaria assim, A elevado a 2. Para 4 está faltando 2, ficaria A elevado a 2. E assim por diante, você vai fatorando de acordo com o índice. Fica A elevado a 3 vezes A elevado a 1. Fica assim, AB, cancela índice, cancela expoente, sai o 3 e sai o A. Como esse A elevado a 1 permanece, o expoente dele é menor que o índice, então ele não pode sair, então permanece o índice 3 e o A elevado a 1 dentro do radical. Aí eu tenho aqui, ó, A vezes A, dá A ao quadrado. Aí vezes o B, vezes o 3, raiz cúbica A elevado a 1, dá o mesmo A. Aí eu jogo esse 3 para frente, fica 3A ao quadrado B, raiz cúbica de A. Então esse aqui é o resultado final da expressão. Dá um espaço aí para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.